começando mais um Papo de Patrulheiro aqui pelo canal Agência da Notícia. Hoje eu tenho um cara que, apesar da pouca idade, já é delegado, já foi delegado, né, já foi investigador, 11 anos de carreira policial. E eu vou conversar hoje com o delegado regional de Polícia Civil aqui de Confresa, o Dr. Bruno. Bruno, seja bem-vindo ao podcast Papo de Patrulheiro. Vamos falar muito aqui de segurança pública, de casos policiais, um pouquinho da sua história, né? E ver se a gente motiva essa juventude também a entrar para a carreira policial. Fala, Leandro, boa noite. Boa noite a todos aí que estão acompanhando o Papo de Patrulheiro aqui da Agência da Notícia, né? O Willi está aqui nos assessorando aqui. Meus agradecimentos, Leandro, por participar aí desse podcast hoje, poder contar um pouquinho da história aí, um pouquinho de história policial, falar sobre segurança pública, né? Sempre importante, né? Com certeza, vem acompanhando aí os excelentes, os palestrantes, né, que já passaram por aqui, muito enriquecedor, muita história divertida da segurança. E o Adão? Pois duas figuraças aí da nossa Polícia Civil, né? Duas lendas vivas aí que muito abrilhantam a nossa instituição, com excelentes trabalhos aí e um modo divertido aí de apresentar aqui segurança pública, né? Então, estamos aí, muito obrigado aí, vamos contar bastante histórias aqui, espero que possa contribuir um pouco aí com os ouvintes aí. Sem dúvidas, né? Doutor, deixa eu me contando aqui um pouquinho da sua história. 11 anos já de carreira policial, já delegado por 2 vezes, né? Agora atualmente delegado em Confresa Regional, né? Mas começou lá atrás, né? Em 2012, quando o senhor prestou um concurso, vários, né? Concursos para inúmeros cargos dentro das instituições militar e civil, e passou em todos, né? Conta um pouquinho pra gente como começou essa trajetória aí na segurança pública. Bem, Leandro, a minha história com a carreira policial, né? Ela começa lá na adolescência, né? Eu tenho a satisfação hoje de estar aqui em Confresa, porque foi aqui que tudo começou, né? Então, desde a adolescência eu tenho essa admiração, né, pela carreira policial, sobretudo pela Polícia Civil. Quando adolescente, quando criança, na verdade, né, tive vizinhos aqui que eram policiais civis, delegados, né? Hoje eu tenho uma enorme satisfação de trabalhar com policiais que ainda hoje são jovens, mas que naquela época eu convivi aqui e pude acompanhar o início da carreira deles aqui na nossa Confresa. Então, a minha história na carreira policial, ela começa lá na adolescência. Quando chegou o momento ali de concluir, né, o ensino médio e escolher o que fazer, não tive dúvida, né, de que eu faria direito para ser delegado de polícia aqui em Confresa, aqui no estado de Mato Grosso, e trabalhar aqui na nossa região. Então, isso é uma certeza. Já era uma certeza, eu fui nessa convicção, né? Então, quando eu fui cursar Direito ali no ano de 2009, saí aqui de Confresa, fui para Goiânia, já nessa convicção de quando eu formasse, eu prestaria o concurso para policial civil, para delegado de polícia e viria para Confresa, se Deus assim permitisse. Então, essa história começa bem antes aí do ano 2012. Quando foi em 2012, né, eu estava ali já passando da metade do curso de Direito, estudando já desde os princípios do curso de Direito, já estudando já com essa finalidade, né? Foi o que permitiu que eu conseguisse aprovações nos primeiros concursos já para a carreira policial. Então já fui estudando. Quando foi em 2012, né, lançou ali alguns editais de carreiras policiais no estado de Goiás. O senhor morava lá? Morava lá, estava cursando, fazendo o curso de Direito lá na cidade de Goiânia, na capital. Quando lançou então os editais, diversas vagas aí para investigador de polícia, escrivão de polícia, delegado, soldado da PM, oficial da PM, carreira pericial, enfim, foi um pacotão de um concurso de segurança pública do estado de Goiás. Prestei todos naquela ocasião. Prestei todos que eu já estava estudando. Eu queria aquilo. Queria Mato Grosso, mas, obviamente, a gente conseguiu uma aprovação no concurso público e também no estado de Goiás, estado que eu muito prezo e gosto, né? Sou goiano de nascença, apesar de... concurseiro já é uma estabilidade, não, né? Com certeza, continuar né? estudando. Justo, tá? Você ingressa ali numa carreira e vai te permitir mais estabilidade e tranquilidade para um estudo, para uma carreira fim, né? Que no meu caso era delegado de polícia. Então, quando foi em 2012,
fiz esses concursos, depois de muitos anos já de estudo, desde o início do curso de Direito, prestei para todas essas carreiras que eu citei, e graças a Deus fui aprovado em todas, com exceção de delegado. Então fui aprovado para agente de polícia, escrivão de polícia do estado de Goiás, da Polícia Civil, oficial e soldado da PM. Aí, nesse momento aí, foi uma primeira decisão que eu tive que tomar para que permitisse a realização do sonho de me tornar delegado de polícia anos mais tarde. Qual cargo e qual instituição? Justamente, qual que eu optaria? Porque eu fiquei aprovado para agente de polícia, cargo de investigador, e também para oficial da Polícia Militar, uma carreira brilhante, né? Uma carreira excelente lá no estado de Goiás. E aí eu fiquei nessa dúvida, qual carreira eu optaria? Então eu tive que fazer uma opção naquele momento ali para a carreira de investigador, considerando ali que os cursos de formações militares, né, sobretudo para oficial, é um curso longo, né, é um curso, digamos assim, sugado para a carreira de oficial da Polícia Militar. Então optei para o cargo de agente de polícia, de forma que eu iria para o interior do estado de Goiás e continuaria exercendo simultaneamente ao meu trabalho os estudos para o concurso de delegado. E assim foi. Então optei, dei continuidade até o final do concurso de agente de polícia, deixei de dar seguimento no concurso da Polícia Militar. Quando, no final de 2013, concluímos todas as etapas do concurso, em janeiro de 2014 eu ingressei e comecei a exercer a função de policial civil, que estou até hoje, aí, há 11 anos. De investigador naquela ocasião? Naquela ocasião, investigador. E aí iniciei os trabalhos. Quantos anos de investigador? Fiquei por 4 anos e acho que quase 8 meses ali como investigador. O senhor me falou que foi Firminópolis, a cidade? Agente por isso. Aí abre um parênteses aí, que eu ainda estava passando da metade do curso de Direito. Para tomar posse naquela época, tinha que ter um curso superior em qualquer área. E aí, com a aprovação e a notícia, né, que o governo nomearia imediatamente após a homologação do concurso, eu corri e fiz um curso sequencial, Gestão e Segurança Pública, já voltado para a área, e tomei posse com esse curso. E aí, como eu iria ser lotado no interior, eu teria que ou transferir o curso de Direito para onde eu fosse lotado, para continuar o curso e concluir o bacharelado em Direito, ou conseguir uma lotação próximo de Goiânia. Então deu tudo certo, graças a Deus consegui ser lotado em Firminópolis, uma excelente cidade que eu tenho... É próximo de Goiânia? 100 km de Goiânia. Então consegui ali fazer uma rotina de trabalho que eu pude terminar o curso, né? Ia para 3 a 4 vezes por semana até Goiânia. As aulas eram no período noturno. Consegui então neste ano aí concluir o curso de Direito. Neste ano de 2014, quando eu tomei posse, fui para o interior, me organizei e agora com o trabalho policial me desdobrei, né, para continuar o ritmo de estudo que eu vinha seguindo até então, quando em maio de 2014 teve a primeira fase do concurso para delegado de polícia, só que no estado de Tocantins, né, um estado próximo aqui, e eu olhei e falei, bem, carreira excelente, o estado também eu já conhecia Tocantins, vou prestar esse concurso. E aí, mais um. Como? Vou em mais um. Mais um. E aí fui. Quando foi em maio de 2014, depois de muito estudo ali, acumulado com a rotina de trabalho, foi algo assim, bem pesado naquela época, consegui a aprovação na primeira fase do Tocantins. Contudo, houve alguns problemas lá orçamentário, de planejamento governamental, o concurso deu uma atrasada. O concurso foi finalizar somente em dezembro de 2016. Dezembro de 2016, o concurso finalizou. Foi o prazo de eu concluir o meu curso de Direito, que eu consegui concluir no final de 2014. Né? Então, em dezembro de 2016, finalizamos o concurso Tocantins. Nisso, eu ainda estava trabalhando como agente de polícia no estado de Goiás. Finalizado o concurso Tocantins, houve uma primeira turma. Com a minha classificação, eu fiquei para a segunda turma. Então, a partir de 2018... eu tomei posse lá em Tocantins e fui exercer o cargo de delegado. Aí fiquei por lá por 2 anos e alguma coisa. Ali foi uma realização de sonho. Ali foi a concretização, né? De chegar, apesar de conhecer a rotina da Polícia Civil já como agente de polícia e de trabalhar todos os dias, né? Olhando lá para o exercício do cargo de delegado, foi só a confirmação de que realmente era isso que eu queria. E aí, quando cheguei ao cargo de delegado no estado de Tocantins, foi a realização de um sonho de exercer esse cargo. Um estado maravilhoso também, uma carreira brilhante lá no estado de Tocantins, onde fiz excelentes amigos e desenvolvi lá por 2 anos e meio lá nas cidades ali de Colmeia, Guaraí, Couto Magalhães, Pequizeiro.
trabalhei bastante ali, fui realizado ali até 2017, né? Foi um ano antes aí da minha lotação em Tocantins, houve o concurso em Mato Grosso. Que aí esse sim, era o concurso que definiria o meu projeto de vida, digamos assim, né? Era a oportunidade. Era a oportunidade, foi em 2017, né? A prova, salvo o melhor juízo, foi em junho ou julho de 2017. Eu estava ainda no estado de Goiás, como agente de polícia, estudando bastante. E aí, fiz a prova, logrei a aprovação. E aí, logo na nossa última etapa, que era a etapa oral, da prova oral do estado de Mato Grosso, eu fui nomeado em Tocantins. Então, fui para Tocantins, na sequência concluímos aqui em Mato Grosso. Aí, trabalhei 2 anos e meio lá, até ser nomeado aqui em Mato Grosso. Aí, passado pelo curso de formação, consegui vir para a nossa linda e pacata e bela Confresa. Rapaz, voltando lá para Firminópolis, nesses 4 anos de investigador, um caso que te marcou, que sim, você, quando fala da carreira de investigador em Goiás, você fala, opa, esse caso aqui, ele realmente foi bacana de trabalhar nele, né? Sim, temos ali, eu trabalhei, além de Firminópolis, né? Fiquei 2 anos em Firminópolis e depois fiquei mais 2 anos em Aragaças. Tanto em Firminópolis como em Aragaças, tiveram casos assim, emblemáticos que me marcaram, né? Em Firminópolis tem um caso assim que eu me recordo agora que me marcou tanto, que foi um caso relacionado à violência contra a mulher. Só que tinham umas situações peculiares que a mulher estava grávida e ela foi raptada. Ela se envolveu com um cidadão lá, um criminoso, e esse criminoso chegou a engravidar, e aí ela não quis o relacionamento e foi aquele período de gravidez todo ali com violências, com ocorrências policiais, passou por aquele ciclo da violência, realmente começava com ameaça e foi agressões, foi evoluindo, até que ela estava ali, não recordo exatamente, mas estava 6º, 7º mês ali de gestação. Esse cidadão raptou ela assim que ela chegou da faculdade. Caramba. Isso eu me recordo que foi num dia de semana à noite, uma quinta ou uma sexta, porque eu lembro que foi próximo ao final de semana, porque a partir do rapto dela, iniciou todo um trabalho ali da Polícia Civil para encontrar essa vítima. E aí começou um trabalho de investigação naquele dia à noite. Me recordo que ficamos aí por volta de 5 dias trabalhando direto. Houve um apoio de toda a segurança pública do estado de Goiás. Como foi o início de carreira, isso marcou muito, porque eu vi o quanto a segurança pública, apesar de, como é que eu posso dizer assim, em pontos isolados, não ter aquele aparato pronto para um emprego imediato, quando há necessidade, que existe o acionamento, existe o planejamento, a segurança pública se mobiliza e vai para aquilo e mostra realmente a força do Estado presente. Então, nessa época aí, que ela foi raptada, iniciamos os levantamentos. Na manhã do dia seguinte, o veículo foi localizado dentro de um mato, numa região ali da zona rural de Firminópolis. O cara, o agressor aí, né, o que sequestrou essa vítima, entrou com esse carro lá dentro do mato. Ele entrou, foi acelerando assim, derrubando galhos de árvore, enfim, colocou o carro lá dentro. E aí, mediante levantamentos, o veículo foi localizado lá dentro. A partir dali, tivemos assim uma primeira impressão de que essa vítima teria sido morta. E aí, começou o trabalho, foi feita a perícia, o trabalho pericial também, ele é muito crucial na nossa atividade de investigação. Fizemos ali um levantamento, conseguimos coletar indícios de que o cara tinha sequestrado a mulher e partido a pé, destino à cidade de Turvânia. A cidade de Turvânia fica a 18 quilômetros de Firminópolis. Eles andaram por 18 quilômetros no meio do mato. A pé, com trabalho pericial. Aí veio cães farejadores, veio apoio aéreo. Enfim, foi uma estrutura muito bacana que deu todo o apoio ali. Após 5 dias de busca, esse cidadão com essa mulher foi localizado lá na cidade de Turvânia pela Polícia Civil. Por quê? Com o trabalho que foi feito tanto com cães como com o trabalho pericial, constatou-se que ele tinha seguido por 18 quilômetros no meio da mata com essa mulher grávida. E aí, quando foi localizada, ela estava toda machucada, o cara estava próximo dela
Ele não quis, quando entrou dentro da cidade, ele não quis se aproximar. Mandou ela seguir, falou para ela não falar nada, senão ele ia matar ela. E ele foi caminhando atrás dela, dentro da cidade, até ele conseguir. O plano era roubar um veículo ali na cidade e de lá fugir. Mas aí, como a equipe... Ele estava armado? Ele estava com faca. Não estava com arma de fogo, não, estava com faca. E aí ele foi seguindo e a mulher toda machucada, ele cortou ela com faca, ela toda machucada para andar no meio do mato. Foi assim, uma crueldade tamanha. Quando fizemos a captura desse cidadão, ele foi conduzido para a delegacia de Turvânia. Lá na delegacia de Turvânia, houve uma comoção social tão grande que chegou milhares de pessoas ali para invadir a delegacia. Então, assim, isso marcou muito por causa da gravidade do crime, essa situação da comoção social. Estávamos ali, nessa ocasião da captura dele, creio que estávamos nos 8 policiais civis, com o delegado de polícia junto, e aí juntou aquele tanto de pessoas ali querendo invadir a delegacia para arrebatar o criminoso, por causa da gravidade do crime. Não dá vontade de soltar ele, não, hora dessa. Olha, um caso esse cidadão já tem os seus 11 anos, né? Ele com certeza se arrependeu desse crime praticado. 11 anos? Mas tem 11 anos isso, né? Bem no início de carreira, né? Enfim. Será que se arrependeu? Ah, não, com certeza. Ele, na verdade, se eu não me falha a memória, esse cara tá morto hoje. Ele era um criminoso, né? Cara envolvido em vários tipos de crime. Pois é, esse não pratica mais crimes, né? Numa situação dessa aí, doutor, a gente tem que soltar, né? Pois é, a população quis pegar ali, mas houve ali um trabalho, colocou ele numa viatura, saiu meio que escondido. Mas tem situações ali que é difícil, né, conter a pressão popular, né? Com certeza. Principalmente onde tem um efetivo pequeno. Com certeza. Nesse caso, tinha inúmeros policiais, porque foi um caso que ganhou muita repercussão. Isso. Então, ganhou até essa comoção popular. Sim, então, sim. tinha um aparato policial, né, para proteger a integridade desse cidadão, né? Mas Exato. se não tem... Não, com certeza. Já era. A justiça social, a justiça do povo acaba prevalecendo. Tem outro caso também interessante, Leandro, que eu me recordei aqui agora, que foi esse caso aí o trem foi surreal. Estávamos lá... Também em Firminópolis? Firminópolis também. Houve um furto lá numa loja de materiais domésticos, né? E aí houve um furto nessa loja lá. Furto grande, abriu lá, levou muito objeto, o cara usou uma caminhonete lá. Só que dando apoio para essa caminhonete, que não conseguimos identificar, tinha uma Paraty antiga. Aí beleza, pegamos essa Paraty lá e puxamos a placa dela, deu um sobrenome bastante conhecido, da dupla Zezé de Camargo, um sobrenome Camargo, o nome de uma mulher. Tá. Aí tava eu e uma colega, né, designada para esse caso. Aí começamos aquela investigação, pegamos essa placa, verificamos, tal, puxamos, deu um endereço lá no setor marista de Goiânia. Rapaz. Aí foi essa situação aqui. Da Paraty? Da Paraty. Deu o endereço do setor marista de Goiânia. Setor nobre de Goiânia, né? Setor nobre. Falei, mas tá muito estranho, né? O nome de uma mulher, pode ser ou vendeu, enfim, alguma coisa. Aí consultamos, havia algumas multas no carro, né? Multas de velocidade, furar sinal vermelho, o documento estava atrasado. Aí falei, estranho isso aqui, né? Vamos até Goiânia? Vamos. Aí recebemos lá a ordem de serviço do delegado e diligenciamos até Goiânia, até essa residência lá no setor marista. Chegamos lá no setor marista, eu e a minha colega, né, agente de polícia, chegamos nessa residência lá, era próximo até um colégio lá, tem um colégio lá, não recordo o nome agora, um colégio famoso, uma entidade grande de colégios particulares, eu lembro que era bem próximo. E a gente chegou lá nesse endereço, com esse nome, com essa placa e com a filmagem do carro, participando do furto lá na loja de materiais elétricos. O carro não tinha registro de roubo furto? Não tinha. Só tinha atrás pendências administrativas, né, multas. Aí chegamos lá. Chamamos no interfone. Numa casa, um sobradinho, chamamos no interfone para falar, né, de quem que é esse carro, para quem foi vendido, quem está utilizando ele, para a gente seguir aquela linha de investigação. Ao chamar ali, um senhor nos atendeu. Aí a gente falou, somos da Polícia Civil, estamos aqui querendo falar com fulana. Era o nome de uma mulher, né, proprietária do veículo tal. Aí o senhor deu uma gaguejada. Ah, tá bom, vocês esperam só um pouco aí, que eu vou chamar a senhora aqui, a dona da casa, e ela já vai falar com vocês. Tá bom. Esperamos ali.
Passados uns 20 minutos, Ixi. chegou umas 6 ou 7 viaturas descaracterizadas da Polícia Civil e nos abordou. Essa viatura, o pessoal chegou, abordou, mão na parede e tal. O que vocês estão querendo aqui? De onde vocês vieram? Aí eu, calma, né? Papa Charlie aqui, calma aí, estamos aqui trabalhando. Ah, mas trabalhando, o que vocês estão fazendo aqui na casa da senhora... Me falha a memória agora, porque era a casa da mãe do Zezé de Camargo. Tá brincando? Era a irmã dele esse veículo. Esse veículo, esse Paraty, estava no nome da irmã dele. E essa casa lá, ela estava morando lá. Só que na época ela estava fazendo os tratamentos psicológicos. E aí ela tinha se casado com um rapaz e tinha separado há algum tempo. E esse veículo tinha ficado com ele. E esse cara que levava um modo de vida errado, um criminoso. E ele estava usando o veículo. E aí, quando fomos abordados lá por toda essa equipe da Polícia Civil, que foi acionada lá por uma equipe de segurança do pessoal da família Camargo, chegou lá, nos abordou e aí pediu ordem de serviço, pediu tudo, a gente se identificou e tudo, ligamos ali imediatamente pro delegado, que ligou lá pro pessoal da capital, informou que a gente estava fazendo esse levantamento. Aparato policial. E chegamos ali sem saber de quem se tratava de fato. Então, assim, coisas de início de carreira, né? Mas ficou interessante, hein? Ficou marcado. Aí fomos atendidos lá, desceu a senhora que era proprietária do carro, irmã da dupla do cantor sertanejo, né? Isso assim, foi muito interessante. Aí conversamos ali, tiramos foto. Então ficou muito marcante ali nesse período que eu passei por Firminópolis também, essa situação. Aí a partir dali a gente chegou no autor, né, do partícipe do furto, porque era um ex convivente dela que tinha ficado com o veículo, e esse veículo estava sendo empregado por crimes ali por parte dele, e aí estava no nome dela ainda. Naquele mesmo dia ali, já pegaram ali ela, levaram até o Detran, vamos providenciar a transferência, e fizeram toda a transferência do carro para tirar o nome dele. Nossa. Mas assim, o nome dela. Mas que situação. Mas foi uma história que... O senhor foi lá para abordar e foi abordado? Fomos abordados porque paramos na casa do... E aí assim, aí foi contar a história, porque que aí o policial depois foi justificar, né? O agente de polícia, que é colega nosso, né? Falou, olha, esse pessoal aqui, eles têm muito medo desde o sequestro, né? Ah, verdade. Do irmão deles, que foi sequestrado, inclusive foi em Goiânia, né? Desde o sequestro dele, eles vivem assim, com muito medo, assustados. Então, vocês chegam aqui, batem no interfone, fala que é policial, eles comunicam os policiais na hora. Ele nos comunicou, a gente veio até aqui. Então, eles têm esse receio. Aí desceram lá, estava tremendo de medo, tudo achando que era alguma coisa errada. Então, assim, foi muito... E na época do irmão deles, né, que foi sequestrado, isso foi o quê? Nos anos 90? Tem muitos anos, né? Tem muitos anos, né? E depois disso eles vivem, né? Uma situação com medo, uma situação de segurança. E é natural, né? Sim, natural. Porque uma situação dessa, justamente. Ela causa traumas. Sim, né? Sim. Então é mais um caso marcante aí da época lá de PCGO. Falando de Polícia Civil, saindo lá de Goiás, é que o senhor tem essa rota Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e agora estacionou aqui, né? Não, aqui tô com o sonho realizado, tô em casa, aqui eu costumo falar assim, só se a diretoria da Polícia Civil lá sai e falar assim, vem embora, obrigado, pelo contrário, não sai daqui não. E no Tocantins, como delegado já, o caso que mais te marcou, pô, esse aqui Olha, tem casos que você pega e fala, com mais vontade, fala, isso aqui a gente tem que resolver, isso aqui a gente tem que buscar. Justamente, tem... Teve algum lá que chama atenção? Sim, teve. Quantos anos de delegado em Tocantins? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Olha só, eu cheguei em Tocantins, foi em mês de maio. O senhor é lotado em Guaraí? Fui lotado em Guaraí, na regional de Guaraí. Inicialmente eu fui para Colmeia, aí fiquei em Colmeia respondendo por Pequizeira e Couto Magalhães. Quando eu fui para Tocantins, aí passamos ali por um período na capital, né, passando por um curso de formação, né, atuando ali nas centrais de flagrante da capital Palmas, depois fomos para o interior. Cheguei no interior em meados de julho de 2018, lá em Tocantins. Fui designado para Colmeia, respondendo Pequizeira e Couto Magalhães. Em julho de 2018, naquele período ali, estava um período no estado de Tocantins de muito ação do novo cangaço, né? Ações de criminosos no mesmo período teve em Mato Grosso também, né? Isso, explodindo carros fortes, explodindo caixas eletrônicas de bancos. Então tava essa onda desses tipos de crime lá. E aí eu cheguei,
Eu estava trabalhando na cidade vizinha, Pequizeiro, que fica em média 30 km de Colmeia. E aí só que eu morava em Colmeia. Então, nesse dia eu estava para Pequizeiro. Por volta das 10 horas da noite, eu retornando para Colmeia, cheguei, passei em frente ao Banco do Brasil, Banco Bradesco, e fui para minha casa. Que eu cheguei em casa, foi para de tomar banho. Saí para ir deitar, começou o pipoco. Tiro para todo lado. Tiro, explosões. E aí assim, eu fiquei... Como eu nunca tinha me deparado com essa situação... E agora, o que eu faço? Fiquei, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Tá. Passou ali alguns segundos, não. Tá havendo uma ação do cangaço aqui, né? E aí... Em Colmeia ou Pequizeiro? Colmeia. Colmeia, em julho. E aí, imediatamente, né? Abri os grupos da policiais, já comecei a mandar mensagem. Tinha policiais, já estava mandando mensagem ali, falando da situação. Comuniquei a nossa regional para que a informação chegasse até a capital, né, a segurança pública como um todo, para aquela mobilização inicial. Mas assim, foi uma situação que os criminosos passavam, ali na rua onde eu morava, eram mais ou menos 3 policiais que moravam naquela rua. Na casa onde eu morava, era eu e outro colega delegado, recém-lotados ali. Éramos 2 delegados em Colmeia. E aí mas nesse dia esse colega meu não estava lá, estava só eu sozinho. E essa situação marcou tanto, assim, aí nesses casos, né, o criminoso se posicionou no fórum também, a polícia militar ficava de frente ao fórum e a delegacia ficava do outro lado do fórum. Qual o senhor lembra o efetivo que tinha na cidade nessa época? Não, era muito baixo, eu tinha 5 investigadores, 2 delegados, 5 investigadores, 2 escrivães da Polícia Civil. Polícia Militar, o efetivo era um pouco maior, mas naquele dia de serviço tinha 4, 5 policiais militares, uma viatura. Bem rotina interior, né? Isso, interior mesmo. E o que o criminoso fez, né, do grupo ali, posicionou ali com uma não me recordo exatamente se era um AK-47, mas não era nem de porte, fixou ela ali e começou a atirar. Na Polícia Militar, a viatura estava na frente, né, de pronto emprego, o pessoal patrulhar à noite. Ele disparou ali na Polícia Militar e na Polícia Civil. Só girava assim, porque estava tudo próximo ali, ó, o batalhão da Polícia Militar estava ali, a delegacia da Polícia Civil estava ali. Ficou, a delegacia da Polícia Civil estava fechada, né? Não tinha central de flagrante, igual a gente tem aqui em Confresa. A central era na regional. Detonou ali a muro, portão, a viatura da Polícia Militar detonou ela todinha. Ficou ali atirando durante toda a ação criminosa. Tinha munição, hein? Tinha muita munição. E aí quando o pessoal terminou, durou mais ou menos 1 hora, que explodiu o Banco do Brasil, explodiu o Banco Bradesco, né? Houve ali, conseguiram acessar o cofre, levou muito dinheiro à época, não me recordo aqui o valor, mas levou muito dinheiro à época. E aí após cessar a situação de explosão, saímos para a rua com os policiais, fomos nos locais para iniciar o trabalho, né, de perícia, aí isola todos os locais. O que ficou marcante é que a gente chegou lá no prédio do fórum, onde fica próximo da delegacia, tava lá o magistrado da comarca. Nossa. Tava lá só de bermuda, que ele não residia, ele residia ali, mas ele tinha também uma base dele domiciliar na capital, em Palmas. Então ele ficava ali alguns dias e outros dias ele ia para Palmas. Então ele estava numa kitnet que ele morava ali próximo. Aí foi para lá só de bermuda lá. Aí assim, como a gente na segurança pública é uma preocupação, o magistrado tá ali, né? Falando, melhor, né? Vai para casa, né? Mas ele foi militar em São Paulo, então tinha aquele sangue de polícia. Aí já começou os trabalhos ali, isolamento de local. Não, ele tinha conhecimento, né? Foi feito o isolamento do local de crime, feito todo o trabalho pericial, veio a equipe especializada, né, à época de atuação de combate a banco, lá da capital de Palmas. E aí iniciou os trabalhos. Posteriormente foi deflagrada a operação, né, a operação que inclusive houve infelizmente o falecimento do sargento Américo Gama. Essa operação, poucos meses depois, diante de todo o trabalho de levantamento, foi descoberto todos os envolvidos ali na ação, tiveram no palco ali do crime, no palco operacional, né, estourando os bancos. Houve um roubo, uma violência contra 2 pessoas, um caminhoneiro e um transeunte que foi passando. Os criminosos raptaram eles ali durante a ação criminosa, né? E aí posteriormente a Operação Américo Gama foi denominada Américo Gama
Por quê? Durante as caçadas dos criminosos, aí eu vou já avançar um pouco. 2 meses depois houve também em Pequizeiro, a cidade também onde eu respondia. Houve também um cangaço lá em Pequizeiro. E aí, em Pequizeiro, houve uma perseguição, como aconteceu aqui em Confresa. Nessa perseguição, houve a tragédia de um policial militar foi atingido com um tiro de fuzil no peito. Caramba. O sargento Américo Gama. E aí ele faleceu ali instantaneamente, né? Então houve ali aquela... Quando, posteriormente, da deflagração da operação, para pegar desde o cabeça, o mandante e os executores ali, foi denominada Operação Américo Gama, que meses depois aí tiveram mandados cumpridos no estado do Pará, no estado de Tocantins, no estado de Goiás e até no estado de São Paulo, para prender os criminosos que tiveram nessas ações ali. E aí, enfim, para resumir, foram as 3 cidades, Colmeia, Pequizeiro e Couto Magalhães foram alvo desse grupo aí em poucos meses seguidos. Mas esse no cangaço agia diferente lá, né? Pro Mato Grosso, né? Aqui a gente via no cangaço agir de uma forma totalmente, entre aspas, mais tranquila, né? Porque não é tranquilo. A gente, em 2012 ou 13, assim como o primeiro assalto a banco que eu cobri foi na agência do Banco do Brasil, ficava ali ao lado, ficava o Sicredi, né, Correios. Eles chegaram, né, invadiram a agência, entraram para dentro, invadiram também o Sicredi, que ficava ao lado. Naquela ocasião fizeram um cordão, né, com os reféns à frente, alguns reféns recarregando os pentes, né, dos fuzis, de pistolas. Eles pegam as pessoas para usar, né, como base, como apoio. Sim. E naquela ocasião eles não foram em quartel, eles atiraram muito ali na frente, saíam com as caminhonetes cheias de reféns e iam soltando o pessoal pelo caminho. Justo. Esse no cangaço aí já agia com mais violência, né? Explodiam, né? Iam para as bases, estilo o domínio de cidade que a gente teve aqui. Sim, sim. Então, é justamente uma evolução, uma escalada do modo de agir criminoso, né? Do modus operandi deles. Inicialmente aqui, desses que aconteceu aqui em Mato Grosso, né? Tanto aqui em Confresa como em Vila Rica, então lá no Xingu também, inclusive tem o investigador, né, que participou, contou a história aqui, o Adão, dessa traumático sequestro dele, né? Eu acho o senhor igual eu achei ele. Adão, depois eu vou cobrar essa aí dele. Aí o que acontece? Eles faziam essa corrente humana, né? Para evitar que os policiais viessem atirar ou revidar, enfim, um confronto, né? Já a situação do novo cangaço, mais moderna, digamos assim, já passou a agir de maneira mais violenta no ponto de vista de chegar, dominar as bases de segurança, causar terror na cidade, explodindo, dando tiro para cima, monitorando a residência de policiais, onde eles passam e ficam dando tiro aí. Essa não, que houve em Confresa? Não, essa já lá em 2018. Já de Confresa, o domínio de cidades, porque de fato emprega um poderio de arma de fogo e de pessoas muito maior do que o simples novo cangaço. Por isso que uma nova classificação e de mais violência, porque há um enfrentamento direto às forças de segurança, há um enfrentamento direto a toda a população, né? Há aquele terror provocado para paralisar mesmo. Né? Gerar desinformação. Paralisa toda a cidade. Então há o bloqueio de todas as vias de acesso, né? Então já é uma modalidade mais evoluída da ação desse crime, desse tipo de crime. Mas assim, pelo exemplo que todas as forças de segurança deram, está praticamente extirpada essa modalidade de ação criminosa no país como um todo. Porque a interação entre as forças de segurança, a integração e a interação durante a ação é exemplar. Criminoso algum passará impune. Inclusive, aqui na região, né, houve a atuação direta aí de praticamente 7 estados da nossa federação para capturar e prender todos os criminosos que aqui tiveram. A maior operação integrada que o país já viu. Maior operação. Muito bem sucedida. Muito bem sucedida. E sem um protocolo previamente estipulado para isso. Mas juntaram-se todos os comandos de força de segurança, todos os governadores apoiaram de maneira incondicional e a gente viu o sucesso que foi aí com essa ação aqui na nossa região. A gente já vindo, então, falando desses assaltos ali, né, que marcaram
o país, Mato Grosso, Tocantins, Pará, né? Goiás, essa região nossa aqui, né? Principalmente o Centro-Oeste aqui, parte do Norte, viveu muito esses assaltos, né? Estilo Novo Cangaço. Sim. E pela primeira vez a gente teve o domínio de cidade em Confresa, né? 9 de abril, fez 2 anos agora recentemente dessa ação criminosa aqui, que sem dúvidas chocou a população. Ganhou repercussão nacional porque, se não me engano, é o 2º ou 3º caso, né, de uma ação assim no país. O primeiro foi em Santa Catarina, acho que Brusque, se não me engano. Eu não recordo o nome da cidade agora, mas foi no sul. Foi Chapecó, perdão. Teve em São Paulo, né? Isso. Então foi uma situação que ninguém conhecia. Eu morava próximo a Brinks ali. E no dia, né, comecei a ouvir, isso aqui é bombinha? E eu já tinha vivenciado já 2 assaltos. Um quando era moleque de Vila Rica, vendendo picolé. Lá de Vila Rica. Vendendo picolé. 2009, 2008, não, 2009, 2002, 2003, alguma coisa assim. Bem antes. Moleque ainda. E aí eu falei, cara, mas tá errado. Falei pra minha esposa, falei, ó, estão assaltando a Brinks. Não acredito. Falei, então, pode ter certeza. Eu não sou polícia, mas eu tenho um instinto de polícia já, eu sou curioso. Eu quero ir pra cima, o jornalista tem que ser curioso. Falei, vou lá saber o que tá acontecendo. E aí fui chegando próximo ali, aí vi alguns carros, alguns criminosos encapuzados. Falei, estão invadir ou já invadiram a Brinks. E dali começou toda aquela ação. E falando isso aí, onde o senhor estava, como é que foi o recebimento dessa informação? Como é que o senhor começou a trabalhar ali como delegado regional? Falei, o que vamos fazer? Como é que vamos coordenar, organizar aqui para buscar esses criminosos? Olha só, é interessante que é parecida com esse caso que eu contei lá de Colmeia, né? Eu estava na cidade vizinha. Como era um dia de Páscoa, eu fui visitar um colega lá na cidade de Água Boa. Eu estava lá. Estava longe. E aí, no domingo, saí de lá bem cedo para chegar em Confresa aqui, mais ou menos na hora do almoço, né? Aí saí de lá para cá. No caminho, eu estava com as crianças, né? No carro, falei, vamos parar para almoçar em Ribeirão Cascalheiro. Como era um dia de feriado, o restaurante lá não abriu. Aí tinha algumas coisas no carro, vamos seguir viagem. E seguimos. Quando eu entrei em Confresa, que eu encostei na garagem de casa, passaram-se 5 minutos, começaram os disparos. E eu vim de Porto Alegre, né? Na cidade de Água Boa. Começaram seus disparos. Imediatamente eu pressenti e tive a convicção que se tratava de um assalto. Mas tinha alguma informação que esse assalto poderia acontecer? Bem, tinha alguma informação que tinham informações já há 2 anos antes, né, que tanto a Delegacia de Roubos e Furtos, que há 2 anos antes da situação eu estava como titular, e tinha também informação de inteligência acerca de monitoramentos, de acompanhamentos, que tinham criminosos monitorando a situação da Brinks, mas todo o apoio tinha informações replicadas para as forças de segurança acerca disso. Mas é aquilo, infelizmente não dá para adivinhar, ou mesmo digamos assim, não houve, apesar da possibilidade da identificação do dia que vai acontecer. Certamente uma ação interventiva teria acontecido, mas tinham informações sim por causa do vulto. Inclusive, quando da instalação da Brinks em Confresa, né, isso é acompanhado de um trabalho de segurança pública. Toda a segurança pública ela é acionada para passar a ter uma atenção para aquela situação. Nossa parte, a Polícia Civil, sempre foi dada atenção a todos os agentes da Brinks, informações com a inteligência da Brinks sempre foi trocada. Então, tinha sim essas informações. Quando da ocorrência do crime, eu tinha acabado de chegar na cidade. Então, assim, por pouco, eu penso assim, se estivéssemos parado para almoçar, não teríamos passado ali, porque eles fecharam, colocaram fogo no veículo, pneus ali na estrada de acesso na BR-158, de Porto Alegre para cá.
eu não teria nem conseguido chegar em casa. Mas, imediatamente com a situação ocorrendo, na época, né, eu já estava como delegado regional, falei com os delegados aqui da cidade, doutor Igor, né, principalmente, que estava à frente da DERF, toda a equipe da regional, toda a equipe da DERF, imediatamente nos locomovemos para a sede regional, lá tem acesso aos fundos, ali nos reunimos, ali tinha alguns policiais militares, o coronel Escolástico estava lá, o sargento Castro Júnior, e ali começamos toda uma troca de informação com os policiais militares, com os policiais civis. Já traçando uma estratégia, mas obviamente o confronto, neste caso, não é nem um pouco aconselhável e nem uma estratégia de ação imediata, né? Por causa do risco que isso pode causar, tanto para os policiais como para a comunidade como um todo. Então começamos a traçar estratégias ali, todos os policiais foram reunidos, os policiais militares da mesma forma dali foram se reunir para traçar estratégias. Imediatamente comunicamos a Secretaria de Segurança Pública, a diretoria da polícia, que não mediu esforço em prestar um apoio imediato. Já foi encaminhado apoios, tanto apoio terrestre como apoio aéreo durante a situação, e com os posicionamentos de policiais, que foi crucial para atrasar ou pelo menos dificultar a fuga dos criminosos aqui do local da ação deles. Então, eles não contavam com essa reação imediata, né? Não. Será que eles pensavam que os policiais aqui não teriam coragem de ir pro revide? A ação truculenta, a ação extremamente violenta por parte deles, será que no planejamento deles eles teriam assustado as forças de segurança da região? Eles não contavam com a demora para acessar o cofre da... Eles tinham 2 horas? Eles levaram 2 horas, quase 3 horas para concluir ali e sair do local. E era um medo muito do BOP que eles tinham de Mato Grosso, né? Sim. Deslocamento de Cuiabá para cá. Justamente. Era o tempo que o BOP leva de vir, né? De Cuiabá para a região, 2 horas, né? Isso. E aí, com esse atraso, já frustrou um tanto o plano de fuga deles. Porque havia um plano de fuga diferente que, pelas vias pluviais que eles fugiram, demandou ali um conhecimento. Qual era o plano A deles? Então, isso não houve uma confirmação, mas desconfiávamos por causa da forma como eles agiram no dia da fuga, de que seria uma fuga aérea. Aeronaves. Porque algumas propriedades rurais aqui que têm aeroportos tentaram fazer incursão nessas propriedades durante as fugas, suspeitos para subtrair a aeronave e fazer a fuga aérea de parte dos criminosos. Tá, mas o plano deles era fugir com aeronaves de fazendeiros? Durante aquela fuga, pela incursão que eles fizeram, inclusive teve fazenda que teve que fechar lá, colocar barricadas, jogar pneus caminhões nas pistas, tratores, para impedir que eles chegassem lá, porque houve um trajeto realizado primeiramente nesse sentido. Mas, como as forças policiais estavam todas empenhadas, houve essa comunicação com fazendeiros da região que tinham pistas de decolagem, foi comunicado, foi feito esse trabalho de colocar os tratores e impediu que isso acontecesse. Mas eles não tinham aeronaves, então? Não tinha aeronaave, porque que estavam dando apoio para eles, não. Sobre aquela região de Santa Terezinha, não. Tá no processo. Então, o plano mesmo original seria a fuga pelos rios, mas seria uma fuga que aconteceria ainda com a luz do dia. Seria para permitir que tranquila que atravessasse ali e fosse para o estado de Tocantins, onde lá havia um ponto que viria um veículo dar o apoio para eles, e dali seguiria com a fuga. Mas com todo esse atraso na ação criminosa deles, os erros durante a fuga nos rios, com vários braços, com vários erros ali, atrasou muito. Inclusive o veículo que estava para arrebatar eles lá no estado de Tocantins foi para o local no horário combinado e ficou esperando. Não aparecer, o veículo foi embora de lá, onde iriam ser resgatados. Por isso que ficaram perdidos ali naquele território ali da fazenda Campo Sul. Quantos agiram aqui naquela ação? Quantos criminosos? Leandro, foi aproximadamente 30. 30? 30 tiveram aqui.
No combate ali foram 18, salvo o melhor juízo, 18 mortos. Isso, 18 mortos, 2 presos. E houve 2 presos ali imediatamente, mas na sequência tiveram mais 3 presos, né? Sim, mas fala, aqui dentro, na ação. Aqui dentro, agindo, foi mais de 30, foi 31, 32. Então nós tivemos uns foragidos. Sim, aí na segunda, houve aquela primeira ação de perseguição e captura, que foi denominada Operação Canguçu. Houve ali o encontro, né, a convergência de ações de várias forças de segurança de vários estados, Tocantins, Pará, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Houve várias aeronaves como um todo dando apoio também. E aí esse período de perseguição, houve ali o embate, né, com 18 criminosos que resistiram à incursão policial e foram mortos. Com o trabalho de investigação que aconteceu paralelo a isso, por meio da GCCO, Delegacia Regional e Delegacia de Roubos e Furtos de Confresa, iniciou os trabalhos de levantamento. Então começaram a ser identificados de onde eram esses criminosos. Com todo o trabalho de inteligência, de levantamento de dados, começaram a se identificar criminosos do estado do Maranhão, criminosos do estado do Pará. Foi identificado que tinham bases de acesso tanto ali em Redenção, como lá em Palmas, como em Araguaína. E aí, com essas informações iniciais, houve ali a prisão já de mais ou menos 3 envolvidos, né? 2 que estavam em Redenção e 1 que estava em Araguaína. E aí, a partir daí, houve uma investigação que, por volta de 4 meses depois, foi deflagrada a Operação Pentágono, coordenada pela Polícia Civil, coordenada pelo delegado titular da GCCO, Dr. Gustavo Belão, com o apoio de toda a regional aqui de Confresa, com o apoio da DERF, com toda a equipe ali, na época coordenada pelo Dr. Igor. Foi feito um trabalho que cumpriram mandados em 5 estados diferentes. Nesses mandados que foram cumpridos, aí sim chegamos, né, nos demais envolvidos na ação criminosa. Foram identificados mandantes, patrocinadores do crime, outras residências utilizadas, locais onde foram apreendidas armas, fuzis, que eram utilizadas pelo crime organizado, e chegou-se a informação de que o crime seria encomendado pelo PCC, Primeiro Comando da Capital. Que agem em São Paulo. Todos tinham ligação com o PCC? Eram integrantes ou eram contratados para essa ação? Nem todos, porque pela divisão de tarefas, aquelas lideranças responsáveis por financiamento tinham ligação direta com o crime organizado. Já tinham executores que tiveram aqui que não tinham ligação com o crime organizado. Um exemplo aí, apenas foram contratados para aquilo ali. Foi contratado, tinha um determinado valor que seria passado e era isso. Estava ali sem saber quem eram os contratantes, não sabia nem que era do crime organizado. Então, assim, nem todos eram integrantes da facção criminosa. Não, e ali a gente tinha jovens, tinham velhos, né, pessoas mais velhas de idade. E eu achava que eram 20 aqui dentro, que tinham agido dentro da ação, do tiroteio, de bloqueio, né? Mas eram 30. Então escapou bastante gente. Tiveram aqui no palco aqui da ação criminosa 30, eu não lembro exatamente, mas 30 e poucos. E como que eles conseguiram fugir? Os veículos todos foram encaminhados, foram até as margens do rio e saíram todos de rio, de barco, e depois se dissiparam na fuga? Teve um que foi preso, que ele não foi nos veículos, ele conseguiu pegar um ônibus, ele foi preso lá em Paraíso, Tocantins, né? Estava fugindo de ônibus, mas esse não foi aqueles veículos que entraram no rio ali. Ele conseguiu ingressar, eu não sei dizer exatamente agora como, mas ele entrou em ônibus aqui no estado de Mato Grosso e conseguiu fugir. Ele desceu em algum outro ponto? Durante a fuga. Isso, durante a fuga ele pode ter fugido ali no meio do mato ali até chegar no rio, conseguiu caminhar e pegou algum ônibus aí aqui nessa região de Mato Grosso ou até mesmo do estado do Pará. Os demais foram todos via barcos. E aí, assim, onde os piloteiros dos barcos com certeza conheciam a região, porque à noite eles não conseguiriam sair daquela região onde navegaram ali se não conhecesse. Ou pode ser alguém que era conhecido e passou as informações, ou alguém que já veio e fez um levantamento ali vários dias antes. Este levantamento da Brinks aí não foi algo assim, não foi um planejamento de alguns dias ou meses, não. Foi algo que levou anos planejando essa ação criminosa. Um investimento milionário. Um investimento altíssimo.
Tivemos recentemente também, acho que foi esse ano, né? O último morto, um dos financiadores, lá no Sim, Pará, lá no ele Pará, Marajó. Justamente. Que estava com mandado de prisão. Estava armado com um fuzil. Isso, da operação, durante a investigação da Operação Pentágono, ele não foi capturado e aí foi morto recentemente. Ele era o quê dentro da organização? Qual era a função dele? Ele era um dos responsáveis por arregimentar pessoas e fazer o transporte, vir até aqui, inclusive durante as investigações, ele foi um dos que teve em Confresa, veio e voltou várias vezes aqui em Confresa. Eles vinham e não pernoitavam aqui, vinham aqui, chegavam, voltavam no mesmo dia. A base era Redenção, não ficavam aqui, não utilizavam de hotéis, pegavam as informações precisavam e retornavam, não ficavam aqui. Cara, é um grupo muito bem organizado, né? Muito. Só que não contava com essa ação das polícias, né? Dessa ação rápida que teve aqui e o desespero ali. A gente percebia, eu tava, igual falando, eu sou curioso, né? Eu fui pra uma esquina, acho que fiquei umas 2 esquinas da Brinks. E é assustador, porque a gente ouvia as balas de fuzil passando. É uma coisa que assusta, você vê só no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro o povo tá acostumado, né? Mas nós não. E aí eu vi o pessoal até dizendo, os caras são muito bons, tal. Alguns populares, né? Ali elogiando uma ação criminosa. Falei, cara, esses caras, pela pouca experiência, né? E alguma que eu tenho, esses caras estão lascados, porque eles já deveriam ter ido embora. Eles não conseguiram acessar esse cofre. Eu pensando, nem conversando com alguns populares, eles já deveriam ter ido embora, porque eles sabem que daqui 2 horas o BOP tá chegando aí. E vai descer, vai no encalço dos caras. A gente sabe que o BOP, no Mato Grosso, né? É referência ao Mato do país. Inclusive vem polícias de outros países fazer treinamento. E nesse momento eu senti esse mesmo desespero que o senhor falou. Foi passando o tempo, explosões, mais explosões, né? Começaram a diminuir a intensidade de tiros. Então você sentia um nervosismo ali e alguma coisa estava dando muito errado. Quando eles decidiram fugir, já era quase 7 horas da noite, né? Isso. Já estava escuro. Tava escuro. Isso. Eu falei, poxa, esses caras deu errado. E agora? Provavelmente já tinha, as polícias já tinham se organizado, como o senhor falou, se reuniu, né? Então tinham posicionado de viaturas, já traçado um plano ali, uma estratégia de como conter esses criminosos. E esse atraso na fuga deles, eu acredito que foi determinante para o sucesso dessa operação. Com certeza, atrapalhou totalmente o planejamento deles. Não que isso significaria o sucesso da fuga deles ou até a captura, né? Mas esse atraso aí, com certeza, provocou neles o desespero, porque inclusive no depoimento, no interrogatório, né, de um dos envolvidos, é citado isso. Chegou um momento que eles começaram a desesperar, né? Começaram a desesperar por causa do horário, advertir ali que já tinha estourado o horário. Quando eles saíram, já saíram desnorteados. E aí, logo na sequência, tinha uma barreira policial na Polícia Militar, veio uma equipe da Força Tática de Vila Rica, se posicionou ali, já houve ali um primeiro confronto. Nossa, uma luta, né? Isso, já houve um primeiro confronto, e aí fez com que eles pegassem um destino ali, e houve um ferimento. Inclusive, quando um dos veículos que foram encontrados nem todos eram blindados, né? Não, nem todos. Acho que 2 só que não eram, né? O restante era... A maioria era blindado, eu não sei dizer quantos, mas a maioria era blindado. Mas desse que não era blindado, um disparo atingiu um deles. E quando o veículo foi encontrado lá, estava todo cheio de sangue, muito sangue. Certamente esse cidadão não sobreviveu, porque o tanto de sangue que tinha dentro daquele veículo, que foi por causa da troca de tiros ali, a resistência que durante o primeiro enfrentamento deles, com certeza atrasou muito a fuga deles, né? E foi muito sangue encontrado dentro da caminhonete. Então isso aí, com certeza, atrapalhou e fez com que esse criminoso foi a captura... localizado, será? Eu não me recordo agora se ele foi localizado lá, já no território de Tocantins. Porque deveria estar com um ferimento antigo, né? Sim, mas como todos lá houve um enfrentamento com os policiais que estavam na... Pois então tiveram muitas lesões de arma de fogo, né? Então não deu nem para identificar exatamente isso. Que bom, né? Doutor, a gente falando dessa ação, hoje, o senhor acha que uma ação dessa, depois de uma ação tão bem sucedida, né? Uma operação pró-polícia, né? Vamos falar assim. Sim. Será que alguma quadrilha ousa vir com Confresa ainda? Olha, Leandro, o tal do criminoso... Ele é afrontoso, né? É afrontoso e inconsequente.
Mas se ele pensar em vier, pode ter certeza que a resposta vai ser mais rápida ainda do que até essa que aconteceu aí da Brinks, desse Até assalto. porque agora, com toda né, certeza. Através de uma situação trágica como essa, se tiram muitos ensinamentos. A experiência, muito aprendizado. Ela é dobrada. Com certeza. Hoje temos policiais se debruçando diante dessa situação que aconteceu aqui, com a criação de planos de intervenção rápida e imediata, com apoio aéreo, enfim, com toda certeza, se algum criminoso se arriscar a fazer uma ação dessa aqui na nossa região, a resposta com toda certeza será muito mais rápida e mais efetiva ainda do que foi essa que foi. Mas você vai voltar? Já aí certamente vai ser o mesmo exemplo dessa anterior. Né? É um bom exemplo, né? Vamos chegar. Deixa eu ir lá no nosso chat, lá mandar um abraço pro Cleuber. Você conhece o Cleuber? Ô, grande Cleubinho. Cleuber, deixa eu contar, hein? Tá alegre. Palmeirense. Levou uma peia, né? Sofredor. Pois é, mas eu não posso nem falar que meu Corinthians abraço levou aí, uma ataca. O Thiago, conhece o Thiagão, da Royale? Opa, meu grande amigo, Thiago. Obrigado aí, um abraço. Patrocínio aqui pra nós, né? Pois o Adão foi bem. pra gente arrochar aqui mais. O Adão tá... Ei, Adão. Tá insatisfeito. Pois é, o que tá acontecendo, Adão? Nego Vone, um abraço. Nego Vone, um abraço também. A Elisa, é sua filha? Minha filha. Olha aí, Tá Elisa. Parabenizando você aqui. Obrigado, filha. Sub-Ricardo, Beijão. a Carla, né? O Fernando. Carla, o Robson. Rapaz, tem um grande abraço, meus amigos. Que bacana. E assim, depois da Canguçu, qual o maior exemplo, maior experiência obtida dessa operação? Opa, isso aqui eu vou levar pra minha vida. A Operação Canguçu, a Operação Pentágono, nos trouxe diversos ensinamentos. Mas a principal delas foi o quanto o Estado policial unido, ele demonstra uma força implacável contra o crime. Porque o poderio de arma desse grupo que veio, nossa, muito grande. Muito. O trabalho de inteligência no monitoramento, o trabalho de levantamento geográfico e o trabalho principalmente de integração entre as forças demonstrou o quanto é necessário todos nós, agentes de segurança pública, fomentar a integração. A atuação conjunta das forças de segurança torna o crime totalmente inócuo e inofensivo, tanto no viés preventivo como no repressivo. Se é para evitar o crime, a atuação conjunta com certeza é mais efetiva, e se é para punir, reprimir e garantir a punição do criminoso, a atuação conjunta também. Então, o maior ensinamento que eu posso tirar disso aí, Leandro, foi a integração. Tivemos aqui Polícia Federal, polícias civis de vários estados, Polícia Civil aqui de Mato Grosso, do Pará, de Tocantins, de Goiás prestando apoio, Polícia Civil de São Paulo, que naquele dia compartilhou informações acerca de todos os envolvidos, porque São Paulo tinha informações de que os criminosos agiriam aqui no estado de Mato Grosso. Não sabiam onde, mas quando deflagraram a ação aqui, a Polícia Civil de São Paulo imediatamente compartilhou informações com investigadores nossos aqui de Confresa, que imediatamente compartilhou com o GCCO e já passou a qualificação dos caras que estavam aqui. Inclusive, até é bom citar isso, um dos investigadores que descobriu onde um dos suspeitos gravou um vídeo, porque quando recebeu a qualificação deles, quem que estava aqui, é lá da cidade do Maranhão, me falha aqui agora o nome da cidade. A nossa equipe chegou lá, enquanto estava acontecendo a perseguição aqui. Ao chegar lá, a mulher mostrou, não, meu marido, ele está trabalhando aqui, ó. Ele está trabalhando aqui no Maranhão. Olha aqui o vídeo que ele me mandou aqui. Quando o investigador... Nem a família sabia onde o cara Nem tava. a família sabia onde ele estava. Ele falou que tinha saído para trabalhar lá no Maranhão mesmo. Que viu o vídeo que ele mandou passando, o investigador reconheceu imediatamente que aos fundos se tratava de uma serra que é lá do estado de Tocantins, entre Palmas e Redenção. Que sai de Palmas, passa ali em Tocantins. Sim. E vai até sair em Redenção. Descobriu que era um local desse ali. A partir daí, desse trabalho, começou junto com a polícia militar que estava ali no palco ali da Canguçu, junto com os policiais
civis de São Paulo, a inteligência nossa aqui da regional, os policiais civis da DERF e de todas as forças de segurança reunidos, conseguiram identificar, foi criando assim aquela telha de criminosos, identificando. Então assim, o maior ensinamento que eu tiro disso aí é que a união de forças do poder policial do Estado torna o combate ao crime de forma implacável. Então é o maior ensinamento. Aí, advindo disso, vem o quê? O planejamento, a necessidade de planejamento de ações como essas imediatas, a necessidade da construção de um plano de investigação qualificado em relação a isso, a construção de um plano de atuação preventiva ostensiva por parte das forças de segurança também como um todo, e a melhoria de acesso à nossa região. Esse ponto, Leandro, atrasou muito a chegada aqui de apoio, tanto o aéreo como o terrestre. Houve uma demora por causa da dificuldade. No dia, o aeroporto de Confresa não estava recebendo pouso, né? Pouso noturno, a equipe do BOP teve que pousar em Água Boa e acabar de chegar por terra aqui. Então, assim, pensa na situação que foi isso. Então, essa logística de acesso também foi algo um aprendizado que a gente tem que melhorar muito, e não depende somente da segurança pública, né? Mas do poder público como um todo. Então, assim, são diversos ensinamentos, mas eu tiro como o mais significante essa necessidade de uma atuação integrada do poder policial. Falando em integração, vamos falar de uma operação que para mim é uma das mais bem-sucedidas que a gente tem aqui, e que é criada pelo senhor, Operação Amon. Operação Amon. Essa... Quando eu leio uma matéria falando assim, mais um capturado, mais um foragido, localizado. Bacana, eu fico muito feliz. Eu tenho orgulho de falar da Operação Amon. São mais de 80 já? Não, já passou de 100, 100 presos. Tem uma significância tão grande essa Operação Amon. Ela aconteceu... Já explica para o povo o que é a Operação Amon. Ela aconteceu, Leandro, quando eu era coordenador de inteligência. Então, a nossa equipe do Núcleo de Inteligência aqui, um abraço a todos os integrantes, inclusive o Cleuber, né, é um dos integrantes do NI aqui da Regional. Lá no ano de 2021, 2022, desenvolvemos, né, sentando ali com os analistas de inteligência, a gente viu o quanto o número de mandados de prisão expedido pelas 3 comarcas aqui da Delegacia Regional, que a Delegacia Regional são 11 municípios, então são 3 comarcas do Poder Judiciário e do Ministério Público. São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte e Vila Rica. O número de mandados de prisão expedidos por essas comarcas gigantesco, com indivíduos foragidos. Crimes em vias de prescrever. Já indivíduo foragido a 25, quase impune. Então o indivíduo praticou o crime aqui e fugia para outra região. Ou, ao contrário, pessoas que eram capturadas corriqueiramente aqui com mandados de prisão expedidos por comarcas de estados diversos, Tocantins, São Paulo, estados do Nordeste, estado de Goiás, de todo o país. E aí, a gente sentando ali, conversando, né, tivemos a ideia de deflagrar uma operação duradoura, contínua, né, constante e efetiva. Voltada para capturar foragidos. A ideia é de não deixar ninguém ficar foragido aqui, impune, com mandado de prisão pendente de cumprimento, e não deixar que ninguém que tenha praticado um crime aqui e que tenha fugido da região também fique foragido. Então, com base nisso, começamos um trabalho de levantamento. Denominamos primeiro Amon, porque Amon quer dizer assim, coisa oculta, escondida. Esse termo Amon quer significar. Né? Então, o criminoso ele quer se esconder. Isso, quer se esconder. Então denominamos Operação Amon. Começamos, né, com os analistas de inteligência o trabalho de levantamento, trabalho digamos assim, um trabalho tão complexo que envolve uma base de dados tão grande para localizar um indivíduo, porque pega o mandado de prisão, tá ali os dados dele completo, tá ali o endereço dele, tá ali tudo. Então começa o trabalho de como que a gente vai localizar esse cara. Então aí a polícia tem seus bancos de dados, tem suas formas de trabalhar, tanto em campo como internamente, trabalhando com sistemas informatizados. E aí começou. Então, vamos levantar uns alvos aqui. Inicialmente
foi cumprido 5, 6. Foi assim, muitos foragidos aqui na nossa região há tanto tempo. Inclusive, tem um caso, e esses casos de cumprimento de mandado, Leandro, envolve principalmente crimes de homicídio. Demos preferência, até hoje ainda damos preferência para crimes mais graves, dentro da Operação Amon, mas principalmente aqueles vias de prescrever. Quando tem 2 casos, tem um caso que uma mulher foi morta por um criminoso aqui na nossa região há 30 anos atrás. E aí parente aqui de um grande amigo nosso, não vou citar nomes para não expor assim, mas quando esse indivíduo foi preso lá no estado do Pará, inclusive nossos investigadores aí, Adão e Ivone, né, estavam nesta missão, brilhantemente cumpriram essa prisão no bojo da Operação Amon. Você não tem noção, aquele agradecimento da família. Eu vi um post de um dos filhos na rede social. Pois é, isso assim, eu falo assim com muito orgulho dessa operação, porque ela traz, além da punição do criminoso que está há muitos anos foragido, traz esse ar de justiça para a família que estava esperando até aquele momento, quando esse cara vai ser preso pelo bárbaro crime que cometeu. Será que ele vai ficar impune? Exato, será que ele vai viver impune assim? Nada vai acontecer? Nada vai acontecer com ele, tá foragido, tá vivendo aí. Então assim, são casos como este assim que faz valer o trabalho. Então a Operação Amon, eu tenho muito orgulho da nossa equipe de inteligência que faz esse trabalho. Já são mais, eu tenho que levantar os dados exatos, mas são mais de 100 presos já desde o início dessa operação. É muita gente. É muita gente. Está por aí vivendo como um cidadão de bem. Justamente. Tem criminoso que é capturado. Crime de estupro, de homicídio, tráfico de drogas, latrocínio. Tem um latrocínio aqui, do que aconteceu aqui em Confresa, né? Se eu não estiver enganado, em 2003, de um mototaxista. Ele foi levado aqui para um canto aqui da cidade, ele foi morto de maneira covarde, ele estava foragido, ele foi preso lá em São Paulo, estava foragido lá pela Operação Amon também. Isso ainda quando eu estava na DEF, 2023. Coordenando o NI. Então, são casos assim da Operação Amon que dá orgulho de dizer o quanto a efetividade dessa ação aí do Grupo Inteligência tem representado aqui para nossa região. E eu falo pro senhor, né? Eu como cidadão e como jornalista também, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma operação ou uma ação policial que captura um criminoso. Principalmente, como o senhor mesmo disse, né? Esses crimes que mais chocam, né? Mais geram revolta, né? Um estupro, que é sempre revoltante. Exato. Né? Principalmente quando envolve crianças, um homicídio, um feminicídio, esses atos de extrema violência que a gente pede, né? Ora por justiça, né? Que esses criminosos pagam pelos seus delitos, né? Sim, sim. Então, agradecer ao senhor mais uma vez, estamos chegando ao final. Agradeço a todos que estiveram conosco, agradeço nossos patrocinadores, ao Túlio, a Letal Armas, né, a Invictus Caça e Pesca, a Invictus Clube de Tiro, ao Ronaldo Lima, da RN Farma Popular. Bacana. Agradecer ao Sula, do restaurante Fora da Estrada, JK Terraplanagem, as pessoas que nos dão apoio para a gente continuar fazendo esse trabalho. Doutor, muito obrigado. Vamos marcar outras, trazer, né, novos casos policiais, falar mais sobre a rotina policial, falar de como é feita uma investigação, que é primordial no trabalho da Polícia Civil. Leandro, muito obrigado. Agradeço aí todos que nos acompanharam até agora. Um abraço aí para os amigos que manifestaram aí. Fico muito feliz aqui pela oportunidade de estar aqui falando sobre segurança pública, contando um pouco do dia a dia da nossa história aí na segurança pública, né? Isso é muito gratificante. Agradeço aí a todos os policiais civis, né, que temos aqui, que atuam todos os dias aqui para investigar, garantir a punição e a descoberta dos crimes que são praticados, né? Temos policiais civis comprometidos aqui em toda a regional, todos os municípios aqui da nossa região, sobretudo aqui de Confresa. Agradeço aí a todos. Leandro, conte sempre com a Polícia Civil. A Polícia Civil sempre está à disposição, de portas abertas para recebê-lo. Vir aqui, tanto como profissional, como com a pessoa, um morador aqui dessa cidade que tanto ama aqui e ver esse programa que você lançou aqui despontando e trazendo informação. Então fico muito feliz por colaborar, participar e conte sempre comigo. Parabéns aí e sucesso aqui
no programa. Obrigado, doutor. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Na próxima terça-feira a gente tem mais Papo de Patrulheiro, trazendo, né, informações, notícias, casos policiais de uma forma irreverente, você conhecendo, né, o trabalho policial um pouquinho mais de perto, o que é de extrema importância, né? Um abraço a todos e até a próxima.